Morreu agora, agorinha. Ele acabou de morrer. Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco e você tá no Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. A parte 2 da última temporada de Cobra Kai já tá entre nós. E como de costume, aquele nosso clássico vídeo fazendo análise com spoilers, todos os detalhes, teorias e tudo o que acontece nessa parte 2 da última temporada, que tá bombástica, tá explosiva, tá dramática e termina da forma mais sombria possível. Vocês conferem tudo isso agora. Pra gente começar, a gente precisa relembrar e recapitular aqui todas as promessas dos criadores da série para essa parte 2 da última temporada, que teria um foco quase de 100% no campeonato Sekai Taikai. Os criadores da série prometeram algo nunca visto antes, algo grandioso, algo épico, e prometeram também trazer um verdadeiro inferno de karatê, e de fato eles conseguiram entregar isso. Tudo tá muito grandioso, as ameaças estão em todos os lugares, inclusive em lugares que nem precisa ter uma ameaça, como por exemplo um voo de volta de Barcelona para os Estados Unidos, aonde termina em porrada dentro do avião. Mas a parte 2 quase inteira então se resume ao campeonato. Vemos Rob começando muito disperso por causa da Tori, o Miguel tentando alertá-lo de que ele poderia levar a equipe para a derrota, gerando um clima esquisito entre eles. Aquela tensão entre o Daniel e o Johnny ainda continua e pra mim fica um pouco irritante esse negócio, só que a série corrige o seu rumo lá no final e logo eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que é muito curioso é que na parte 1 todos eles se prepararam bastante para o campeonato, parecia que estava tudo bem, mas quando eles chegaram em Barcelona parece que todo mundo ficou maluco. O Daniel ficou obcecado por descobrir o passado do Sr. Miyagi, se envolve numa trama quase de desenho animado, envolvendo inclusive um sequestro onde ele fica preso dentro de uma gaiola com os cachorros lá, e os roteiristas fizeram mais uma vez aquele jogo, nos fazendo acreditar que toda essa trama do Daniel seria algo que o John Kreese estaria fazendo contra ele, mas a gente acaba descobrindo que era o Terry Silver que estava por trás de tudo isso e envolvia também diretamente o arco do retorno do Dennis, personagem do Karate Kid 3, que nós trouxemos de forma antecipada aqui para vocês, que ele já estaria na série. A participação dele já estava acreditada no IMDb há no mínimo acho que uns 6 meses antes. E falando das teorias e dos vazamentos que aconteceram, realmente o Terry Silver estava por trás do Iron Dragons. O Silver fez o bis. O Silver fez o bis. E tem toda uma história de background que apresenta essa nova ameaça liderada pelo Sensei Wolf. Vimos também que os roteiristas usaram como argumento a influência, o dinheiro e o advogado do Terry Silver para livrar ele da prisão. E aqui tem um detalhe bem interessante, que o advogado do Terry Silver é interpretado ninguém menos pelo Hayden Schlossberg, um dos criadores da série. Mas eu tenho quase certeza, tá na minha cabeça, que esse papel do advogado do Terry Silver deveria ser do ator Tom Sizemore, que faleceu antes do início das filmagens. Deixa eu falar dos personagens que eu mais gostei nessa parte 2. Com certeza Miguel Dias está entre eles. O Miguel Prime tá de volta. O Miguel tá muito legal, o Kon tá muito bom, mas em breve a gente vai entrar num tópico só pra falar sobre o Kon, sobre o Rob, mas todos eles estão muito legais. Todo o Miyagi-Do tem o seu momento de protagonismo, alguns dentro do campeonato, outros fora do campeonato e outros no desfecho final que culmina no momento mais trágico da série até agora. Morreu agorinha. E os personagens que eu menos gostei foi o Dimitri, o Chozen e a Kim Da-yoon. Eu vou explicar por quê. O arco do Chozen voltando pra Okinawa e sendo recebido lá por um cara sem camisa, lá tipo um gogo boy na casa da Kumiko, achei completamente ridículo, e pior ainda a solução do roteiro em transformar o Chozen num bêbado constrangedor num dos momentos que todo mundo precisava dele. Tipo, pra fechar ainda mais, colocaram ele num arco romântico com a Kim Da-yoon, que pra mim ela deveria ser uma sensei casca grossa, que seria uma inclusão na série para trazer uma nova ameaça, e ela era apenas uma subordinada lá do Kreese e acabou virando o interesse amoroso do Chozen e virou uma espécie de stalker do Chozen, tipo a série do bebê Rena, ela ficou perseguindo o Chozen, um psicopata. Achei uma péssima escolha narrativa que fizeram tanto com o Chozen como a Kim Da-yoon. Todo mundo sabe que eu sou muito fã da série, mas eu tenho que ser muito transparente com vocês aqui, porque esse vídeo é a minha opinião do que eu achei dessa parte 2. E é lógico que tem coisas maravilhosas, coisas muito boas e coisas que talvez eu não tenha gostado tanto assim. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês. As cenas de luta tão impecáveis, acho que eu nunca vi algo tão grandioso na série. Todas as lutas, todo o Sekai Taikai, todos os enfrentamentos, o Axel,
Axel, a Zara, a Maria, que é a capitã da Espanha, todos eles têm grandes momentos. O pessoal do Cobra Kai da Coreia tá impecável. Eu acho que o Kon, sem sombra de dúvidas, ele e a Zara talvez sejam os melhores lutadores da série. Mas a gente tem que destacar também aqui as performances do Miguel, do Rob e do Falcão. Eles foram incríveis na série. E também eu tenho que abrir um tópico aqui só pra falar também do retorno do Kenny, que teve um arco muito legal fora do Sekai Taikai, porque a chegada dele foi decisiva e muito importante para a virada do Miyagi-Do, mas logo a gente vai falar sobre isso. O Miyagi-Do começa muito mal, eles estão totalmente despreparados, desequilibrados, todo mundo sem foco, o dojo tá sem liderança, o Daniel disperso, o Johnny com a cabeça em outro lugar, depois envolve dramas pessoais com o Johnny. A Carmen tem problemas durante a gravidez, eles precisam voltar lá, são 11 horas de voo, então tem todo um arco que os alunos ficam totalmente desamparados na série. Só que a virada do Miyagi-Do começa com a chegada do Kenny e uma vitória sensacional contra o Brasil através de uma música emocionante. Os compositores da série tiveram mais uma vez a capacidade de desenvolver uma trilha sonora, uma composição de músicas que conta exatamente o que é o Sekai Taikai e nos faz acreditar em tudo que está acontecendo conforme o ritmo que eles colocam ali na própria trilha sonora. Isso tá incrível, impecável, nota 10. Mas falando sobre o Kenny, no começo a galera acha que ele é um infiltrado do Terry Silver, mas o Kenny faz toda a diferença e ajuda na vitória contra o Brasil então. Depois tem uma cena emocionante que eu acho que é uma das cenas mais incríveis da série até agora. Uma cena dentro do vestiário, um discurso emocionante onde todos eles se reconciliam. A Samantha falando que é a última vez que eles vão lutar juntos, o Falcão e o Dimitri se abraçando, o Miguel falando que eles são uma família, abraçando lá os irmãos Binário, o Rob até que enfim se elevando como verdadeiro líder, falando quem somos nós e todo mundo saudando o nome do Miyagi-Do. Eu acho que esse foi um dos momentos mais emocionantes da série até agora e já deu aquele gostinho da gente sentir que a série tá acabando, galera. Vamos levar nossos capitães para as finais. Essa é a última vez que vamos lutar juntos como uma equipe. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso assim. Depois de tudo que a gente passou, isso é o final. A partir desse momento, tudo que tava épico, emocionante, fica ainda mais. A luta do Miyagi-Do contra o Cobra Kai é sinistra. Miguel, Hulk, ficam nos seus modos Prime, ficam nos seus modos Vida Louca. Os irmãos binários voltaram! O Kenny vira um mini Michael J. White. O Kon acaba vencendo o Miguel fazendo ponto, mas ele não contava que daria de frente com o Rob no seu melhor momento. A luta do Rob versus o Kon, eu acho que tá no meu top 5 de melhores lutas da série até agora. E o Rob em alguns momentos lembra o Johnny fazendo todos os movimentos do Tang Soo e algumas referências lá do primeiro Karate Kid. Que momento sensacional! E aí o Rob contra tudo e contra todos consegue derrotar o Kon e o Cobra Kai é eliminado do Sekai Taikai. No meio de tudo isso, nós temos aquela coisa do Daniel ainda em busca dos segredos do Sr. Miyagi. Eis então que o Terry Silver entrega para o Daniel algo que ele estava procurando. Uma tabela de lutas do Sekai Taikai da época que o Sr. Miyagi participou. E aí um dos segredos é revelado. O Sr. Miyagi acabou matando um oponente dentro do campeonato. Miyagi nunca contou tudo para você, Daniel-san. Porque você nunca forte bastante para aceitar verdade. A derrota do Cobra Kai faz o Chris não desistir e ele estava pronto para matar o Terry Silver com aquela faca, quando um anúncio obriga todos a irem para o saguão do hotel e descobrir que os russos trapacearam usando drogas, substâncias ilegais, e nesse momento o dojo russo é eliminado do torneio e o Cobra Kai acaba voltando para o jogo assumindo o lugar do dojo da Rússia. Eis então que temos as semifinais. Maria versus Zara, Tori versus Samantha, Diego versus Kon e Axel versus Robbie. O Chozen é fundamental nesse momento, então toda aquela minha crítica de tudo que fizeram com ele até esses episódios finais, eles acabam corrigindo e colocando o Chozen, guardião do Miyagi-Do, exatamente como nós precisávamos que ele estivesse desde o começo. E aí o Chozen assume o treino inicial de aquecimento dos alunos e coloca a verdade na mesa, pedindo pro Daniel e pro Johnny resolverem os seus problemas. Miguel mais uma vez está ótimo, e num discurso emocionante acaba com aquela rusga entre o Daniel e o Johnny, e eles começam um último treinamento para
semifinais do Sekai Taikai, numa cena digna da franquia Rock. Só faltou colocar uma música do Survivor nesse momento de treinamento. Eu tenho certeza que já vai começar a aparecer edições aí, vídeos colocando essa montagem com a música lá Burning Heart do Survivor nessa cena, vai ficar sensacional. Quem fizer me marca já nesse vídeo aí. Já na semifinal, o Kon destrói o Diego da Espanha, ele cai igual um toco de madeira no chão. A Zara vence a Maria e a luta delas é intensa demais. A luta do Axel versus o Rob é brutal. E o Axel já sai abrindo 5-0 no Rob, num momento brutal com pancadaria e sangue rolando pra tudo que é lado. E no meio dessa pancadaria, o Axel acaba atirando o Rob, ele cai em cima dos caras do Cobra Kai, e o Kon dá uma cotovelada no Rob. E nisso uma confusão muito grande acontece. O Miguel vai pra cima do Axel e eles começam uma briga entre os dois. O Gunther levanta e manda eles pararem com essa briga e do nada vem o sensei russo que drogou a sua equipe, que estava desclassificado, e derruba o Gunther com uma porrada. E aí, galera, começa a maior pancadaria que a gente vai ver em toda a série. Todos começam a brigar contra todos de forma intensa e as coisas saem completamente do controle. Essa luta é muito boa, todos têm seus momentos e se destacam. O Miyagi-Do, tudo passando ao vivo pela TV. Daniel, Johnny lutam contra o Sensei Wolf. O Daniel sai na porrada com o Dennis de novo. A Devon e o Kenny fazem ali um par e elas lutam muito, enfrentando vários oponentes ao mesmo tempo. A mesma coisa com os irmãos Binário. O Miyagi-Do, ao vivo para o mundo inteiro, consegue resolver quase toda essa briga generalizada. Então eu acho que o Miyagi-Do vai ter o seu momento de reconhecimento e heroísmo, mesmo que essa parte 2 tenha terminado de forma trágica, porque o mundo inteiro viu o que o Miyagi-Do estava fazendo lá para tentar conter essa briga generalizada que estava acontecendo. Mas vamos falar dos momentos sombrios agora. John Kreese perde aquela faca no meio da pancadaria e vai atrás do Terry Silver. O John Kreese lá estava convicto, ele ia matar o Terry Silver. Eu acho que eu vou ter que resolver isso com as minhas próprias mãos. Então vem. Só que nesse encontro do Terry Silver com o Kreese, o Terry Silver levou a melhor e ele ia acabar com o Kreese. Lá ele é salvo pelo Johnny e o Johnny tem a sua revanche contra o Terry Silver. E no meio de todas essas cenas rápidas de pancadaria, aparece o Kon caído no chão, gritando ao vivo pra TV. Eis então que ele cai por cima de uma câmera e encontra a faca atirada no chão. Ele pega essa faca e vai pra cima do Axel. Tudo isso sobre o olhar preocupado do Daniel, que sabe que alguma coisa terrível vai acontecer. E o Daniel tenta intervir, mas no meio daquela pancadaria, um lutador caindo por cima do outro, o Daniel não consegue chegar para impedir o Kon de fazer o que ele queria fazer. E aí, galera, o vazamento se comprova ser real. O Kon acaba morrendo com a própria faca. Não! Morreu agora. Agorinha. Só que as coisas acontecem de uma forma diferente como havia sido mencionada nesses supostos vazamentos. Supostos não, porque confirmou o vazamento. O plot foi confirmado. Só não tem a cena da Samantha gritando, porque os vazamentos falavam que a Samantha dava um grito lá e tudo mais, mas na verdade o grito que ecoa em todo o ginásio é o grito da morte do próprio Kon, o grito de dor dele quando ele cai em cima da faca. Ela realmente é uma cena desconfortável de ver. E ver o Kon com o olho aberto, com aquela poça imensa de sangue, com certeza é o momento mais sombrio da série. E o mais macabro de tudo isso, tudo sendo transmitido ao vivo pela TV. Corta a transmissão. É então que o Gunther dá um grito e manda cortar o sinal e a série acaba do jeito mais terrível possível. Terrível não no sentido de não ser bom, o desfecho final foi maravilhoso. O ponto é que é terrível quando a gente fala de algo que eu nunca tinha visto na série. Uma morte tão violenta na série de um personagem que havia acabado de entrar na série e demonstrado ser um dos lutadores mais formidáveis que a série já viu. Realmente foi, mesmo sabendo que isso poderia acontecer, foi uma grande surpresa. Mas independentemente se o vazamento foi um pouco diferente do que foi divulgado, o fato é que o plot caiu na internet muitos meses antes. E tudo isso foi vazado por alguns figurantes, alguns atores que interpretaram alguns senseis
lá dentro do Sekai Taikai, mas eu nem culpo também os criadores de conteúdo que trouxeram tudo isso e fizeram esse conteúdo. O criador de conteúdo tá só fazendo o seu trabalho. Eu acho que aqui a grande culpa é desses figurantes que não tiveram nenhum cuidado, nenhuma empatia, nem com os produtores da série, nem com os fãs, porque é uma oportunidade única de estar numa das melhores séries da década, os caras me fazem isso. Então assim, eu achei totalmente desnecessário trazer esses vazamentos dessa forma por esses atores, sabe? Eu espero que a Sony, que a Netflix tome algumas medidas e que esses caras sejam punidos de alguma forma por tudo isso que eles fizeram, porque realmente eu tenho plena certeza que muitos fãs vão se sentir muito incomodados por assistir já sabendo tudo o que acontece e tipo, não ter reação nenhuma, não ter emoção nenhuma, nenhuma surpresa. Mas tudo isso, como eu falei, é um problema que a Sony e a Netflix têm que resolver. Os criadores de conteúdo já fizeram coisas parecidas, inclusive nós fizemos vídeos falando sobre vazamento na terceira, na quarta, na quinta e também na sexta temporada, e os criadores de conteúdo vão continuar fazendo. A questão é como é que a gente filtra tudo isso para trazer vazamentos de uma forma que não impacte de forma tão negativa na experiência dos fãs. Mas isso é uma decisão de cada um. A informação está na internet, faz conteúdo quem quer, nós optamos por não fazer, mas ao mesmo tempo ficamos tentando ao máximo possível, até o último segundo, tentar preservar a experiência dos fãs. Mas isso é uma coisa do nosso canal e aí os conteúdos estão na internet, assiste quem quer. E lógico que para a parte 3, agora para a parte final, o mesmo vai acontecer. Esses atores que estavam lá provavelmente já devem ter dado mais vazamentos, inclusive pra gente, eles trouxeram várias informações aqui que eu não quis fazer vídeo, eu tenho muita informação guardada aqui da parte 3. Mas isso é uma decisão individual, comercial de cada canal, enfim, cada um trata a informação como quiser. Mas a minha opinião sobre a parte 2 é que é um capítulo importante. Algumas decisões criativas, eu já falei aqui que eu não concordei com muita coisa que aconteceu, até a morte do Kon não é algo que me desagradou. Eu achei o plot muito interessante, a forma como aconteceu foi crível, não foi ridículo da forma como eu imaginava que ia ser. É aceitável o que aconteceu, sabe? Mas assim, o que fizeram com o Chosen ali eu não gostei. Todo aquele arco da briguinha do Daniel com o Johnny eu achei que já tá se repetindo demais. Então essas são as minhas únicas críticas. Mas assim, nos episódios finais eles trouxeram de volta todos os personagens exatamente para onde deveriam estar. Então assim, vamos dar uma nota aqui. Eu daria tipo, eu acho que nota 7 para os 3 primeiros episódios e talvez 8 e 9 para os 2 últimos. Ficaria, quem sabe, uma nota 8 para essa parte 2. Sendo o mais sincero possível, tentando trazer uma opinião mais isenta possível aqui, tirando a minha experiência de fã, falando tecnicamente, falando sobre os arcos narrativos e tal, acho que uma nota 8 seria uma nota de muito bom tamanho para essa parte 2 e nota 8 para mim é de 10, nota 8 é maravilhoso. Mas vamos falar do que vem agora. Então acabou a parte 2, aí tem mais um episódio do Inside the Dojo, que é aquele mini documentário que fala um pouco sobre a criação da temporada, os depoimentos do elenco, dos criadores da série, e ali já temos os primeiros vislumbres da parte 3, mostrando algumas cenas rápidas, e uma me chamou a atenção específica, que é essa cena que mostra o Daniel num ambiente noturno lá dentro do Miyagi-Do, que teoricamente agora é a casa do Chosen, e o Daniel sendo atacado por uma galera vestida de esqueleto, uma referência incrível ao primeiro filme. E o fato é que nessa parte 2, o Chris e o Terry Silver iam lutar até a morte, eles iam se matar nessa parada, e tudo isso foi interrompido pelo Johnny. Com certeza agora o Johnny vai estar envolvido nessa guerra entre os dois e o arco do Johnny vai se cruzar com o arco final do Terry Silver e do John Kreese. Será que o Kreese vai ter uma redenção? Vendo agora toda essa parte sombria, tudo que eles trouxeram agora, não tendo pena de personagens, eu julgo dizer que eu acho que tanto o Terry Silver quanto o Kreese podem morrer no final dessa parte 3. Mas esse é um assunto para outros vídeos. Agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Qual foi a opinião de vocês sobre essa parte 2? O que vocês acharam? Seja dos vazamentos reais ou não, seja de tudo o que aconteceu. Qual é a nota final de vocês para essa parte 2? E já as teorias para a parte 3, porque vem muitos outros vídeos agora aqui para a gente analisar e prever o futuro do que vai acontecer em Cobra Kai. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e a gente se vê muito em breve. Cobra Kai nunca morre.